Terminou no El Cilindro e o Botafogo venceu o Racing por 3-2. No finalzinho, já no apagar das luzes, mais uma vez o Danilo aparece para marcar um gol. É impressionante a temporada do Danilo. Que absurdo de contratação, que absurdo de jogador é o Danilo. Se o Botafogo puder segurar o Danilo pelo menos até o final dessa temporada, que eu acho muito difícil, ainda mais por conta da questão de Copa do Mundo, seria extremamente essencial para o Botafogo continuar sendo competitivo. O Danilo faz uma diferença impressionante. E um dos maiores diferenciais do Danilo é que ele acredita em todas as jogadas. Parece que é coincidência, o Danilo apareceu na área, é coincidência, a bola sobrou para ele, é sorte. Não é sorte, é posicionamento realmente. Mas vamos falar sobre como o Botafogo fez para vencer esse jogo. A gente precisa começar falando sobre as mudanças feitas pelo técnico Franklin Carvalho, taticamente e também das peças do Botafogo. Primeiro ele colocou o Neto no gol, que foi muito questionado, e assim, a partida do Neto começa muito mal, com a falha absurda, e o torcedor do Botafogo já fica muito chateado com o Neto, muito chateado com a escolha do técnico, mas na sequência do jogo, com o passar do tempo, o Neto fez pelo menos de 2 a 3 excelentes defesas que contribuíram para o Botafogo sair vencedor hoje desse jogo contra o Racing. Então assim, o Neto foi muito mal, mas a gente não pode também só analisar a falha do Neto. Também temos que pegar e ser honestos e analisar o que ele fez de bom na partida. O Botafogo veio com o Matheus Pontes na lateral direita, e aí você tem um lateral que hoje nesse time do Botafogo pelo menos ficou um pouco mais posicional ali na parte defensiva. O Matheus Pontes até tinha liberdade para atacar, obviamente, quando o Botafogo tinha posse de bola, mas ele foi bem menos ofensivo, por exemplo, do que é o Vitinho. Ele colocou na zaga o Ferrarese, fez o básico, o Ferrarese fez um bom jogo, gostei da partida do Ferrarese, para mim é titular no Botafogo, e ele colocou ao lado dele o Alexander Barbosa, voltou o Alex Telles para lateral esquerda, e aqui vem a grande mudança, né, no tripé dele de volante. Ele coloca o Danilo no banco de reservas, mas não porque o Danilo tá jogando mal, ele coloca o Danilo para preservar o jogador. Eu sei que nós, torcedores, queremos sempre que o jogador jogue todos os jogos, mas não tem como, cara, por questão de fisiologia, por questão de minutagem, o jogador às vezes precisa ser preservado. Então melhor do que você ter um Danilo, sei lá, jogando 30, 60, 70 minutos e daqui a pouco ele tem uma lesão, é melhor você ter o Danilo talvez por um período agora menor, né, que você teve no finalzinho do jogo, mas que contribui inteiro fisicamente e marca o gol. Então, por questão realmente de segurar minutagem, ele deixa o Danilo no banco, ele vem com o Medina, que fez um jogo muito bom hoje. O Medina é um pouco mais avançado, com a lança nesse primeiro volante mais de contenção. O Medina teve liberdade para jogar na dele, que é como camisa 8, aí ele vai e funciona. E o Edenilson jogando mais realmente como um segundo atacante, como um camisa 10 no time do Botafogo. Então, por mais que ele tenha mudado, assim a gente pode falar, vindo com 3 volantes em tese, ele colocou o Edenilson como um camisa 10. Claro que na hora de marcar, o Edenilson vai marcar melhor do que, por exemplo, o Montoro. Isso é por característica. O Edenilson, ele iniciou a carreira dele como um volante, mas ele é um cara que faz multifunções. E ele abriu o Júnior Santos na direita, Matheus Martins na esquerda e o Arthur Cabral centralizado. Já dá pra ver pela ideia de jogo que ele quer velocidade pelos lados do campo e explorar também os espaços deixados pelo Racing. E o Botafogo sai perdendo muito cedo, falha do Neto, bola parada do Racing é muito forte, é um dos pontos fortes dessa equipe. O gol do Sousa, e o Botafogo conseguiu se recuperar na partida até que cedo, cara, porque o Racing faz o gol, mas o Racing não é uma equipe de controle de jogo. O Racing é um time que joga muito com a bola longa. E isso ficou perceptível para quem assistiu a partida hoje. O Racing, ele opta, ele gosta de jogar com passe longo. Muitas vezes ele não vai sair construindo desde lá de trás de pé em pé. É realmente lançamento do zagueiro buscando Maravilha Martins. É lançamento do zagueiro buscando um dos extremos do Racing. Então, o tempo todo o Racing, ele gosta desse jogo de bola longa, ou para ele brigar depois pela segunda bola já no campo de ataque, vencer essa segunda bola e ganhar casas ali no campo, andar algumas casas, ou essa bola longa para os lados do campo. Então o Racing não é esse time de controle de bola. Já o Botafogo foi um time de controle de bola depois que sofreu o gol. Então o Botafogo já era melhor na partida. Você tinha um Júnior Santos ocupando o lado direito, mas que alternava de vir um pouco mais por dentro, colar um pouco mais por dentro também e liberar um pouco esse corredor mais para o Matheus Pontes. E o Botafogo estruturava a sua saída com o Alan vindo para dentro dos zagueiros, Ferrarese abre de um lado, Barbosa do outro, e você tem o Alan já estruturando. A ideia, quando você faz essa estrutura de 3, é você também ter um certo antídoto para contra-ataques. Você tem jogadores ali já pensando, atacando e marcando, já pensando também caso você perca a posse de bola. E ele tinha o Medina como esse camisa 8 realmente, o Edenilson como 10, Matheus Martins
Martins entrava um pouco mais por dentro e o Matheus Martins liberava mais realmente esse lado do campo para o Alex Telles fazer cruzamentos com o Arthur Cabral, que é um centroavante que também participa desse jogo por baixo, não fica só lá na frente. E o Botafogo empata, tem um lance de sorte, a gente pode falar, porque é uma bola rebatida pela defesa do Racing, uma tentativa de passe para Arthur Cabral, só que quando vira a sorte do atacante ao seu favor, a bola bate no jogador do Racing, sobra para o Arthur Cabral, que tem toda a tranquilidade para finalizar debaixo ali do Cambeses e marcar o gol de empate para o Botafogo. E o Botafogo continua melhor na partida do que o Racing, mas é claro, do outro lado tem uma equipe forte também que vai te trazer dificuldades. Então o Racing cria oportunidade de gol aonde? Bola aérea, bola na área, e é impressionante como o Maravilha Martins vive uma fase difícil, ruim, mas é chato de ser marcado. Ele se posiciona muito bem no meio de vários zagueiros do Botafogo, ele consegue uma cabeçada pro Neto fazer uma excelente defesa. Então ele é realmente esse jogador chato, Maravilha Martins. Ele é um cara que é difícil de você marcar. E aqui que entra o ponto que foi com certeza o pensamento também do Franklin Carvalho quando ele montou esse time do Botafogo. Em momentos da partida, o Racing, por ser o dono da casa, vai atacar e vai jogar com linha alta, vai se expor, vai correr o risco. Então é interessante para ele ter pelo menos o Júnior Santos e o Matheus Martins como esses caras rápidos. O Alexander Barbosa é um dos melhores lançadores do futebol sul-americano e eu não tenho dúvidas disso. Isso ficou comprovado com esse gol do Júnior Santos contra o Racing. Era um Racing no campo de ataque, o Botafogo marcando, se defendendo no seu 4-4-2, tentando fechar os espaços. Alex Telles vai fechar o espaço do cruzamento, esse cruzamento até entra para dentro da área, mas o Alexander Barbosa intercepta. E aqui um detalhe muito interessante que o Alexander Barbosa faz, diferente de vários outros zagueiros do futebol brasileiro, ele tem um apreço pelo jogo, ele é um cara que gosta de jogar. Então o Alexander Barbosa, no momento que ele faz o corte, ele já levanta a cabeça, mesmo pressionado pelo jogador do Racing, para mapear e ver quais são as opções. Obviamente, se o Racing tá indo para o campo de ataque, tá colocando muitos jogadores na área, tá em uma organização ofensiva, vai ter espaço lá atrás na defesa do Racing. E o Barbosa, em uma questão de milésimos de segundo, consegue levantar a cabeça, mapear e ver a movimentação do Júnior Santos em condição legal. Que lançamento absurdo do Alexander Barbosa. E sabe qual foi o diferencial desse lançamento? Ela não é aquela bola que viaja muito, é uma bola que ela vem realmente mais rasante, com velocidade. E o Júnior Santos ainda estava dentro do seu campo defensivo, então não tinha impedimento. E aí já era, né? O lançamento foi tão bom, cara, e o Júnior Santos conseguiu perfilar tão bem o corpo também, entendendo o lançamento do Barbosa, que essa bola já cai a feição para ele fazer a finalização. Ele só tem um trabalho de conduzir, dar uma olhadinha pro goleiro para ver o posicionamento e depois consegue bater debaixo do Cambeses, essa finalização rasteira que é muito difícil para os goleiros fazerem a defesa. Mas esse detalhe do Alexander Barbosa ser esse zagueiro lançador, cara, é impressionante. Ele faz isso em todos os jogos do Botafogo, joga muita bola o Barbosa. Só que no segundo tempo o Botafogo ele adota uma postura de marcar realmente com esse bloco mais médio, mais bloco baixo, tirar os espaços do Racing, até porque o Racing jogava muito com esse lançamento longo, com essa bola longa que trazia dificuldade para o time do Botafogo. Era lançamento para os seus laterais, barra alas, ou era lançamentos para o Maravilha Martins. E o gol do Racing de empate acontece dessa forma, o lançamento também do defensor do Racing, encontrando o seu jogador, ultrapassando nas costas do Alex Telles. E aí era o Matheus Martins que tinha que fazer esse acompanhamento, só que, cara, futebol é assim, às vezes por questão de milésimo de segundo, você sai um pouco atrás naquela questão realmente de inércia, né? Você tá parado, o adversário largou na tua frente um pouquinho antes, ele vai chegar na tua frente. O jogador do Racing consegue dominar bem essa bola e servir o Maravilha Martins, que sem goleiro faz o gol. Então o Racing consegue chegar ao empate dessa forma, e nesse momento da partida depois, o Racing chegava um pouco mais, trazia mais perigo ao Botafogo. O Botafogo já tinha perdido um pouco assim de oxigênio, a gente pode falar. O técnico Franklin Carvalho fez mudanças, ele colocou o Vidalba, ele colocou o Danilo na equipe, e na retinha ali um pouco mais final ele vai colocar também o Kadir, que faz a assistência. Esse moleque do Botafogo, eu acho que a torcida não dá o valor necessário para o Kadir que ele merecia. Ele é um jogador extremamente promissor. Não à toa ele tá na seleção do Panamá com a idade que ele tem. 92 minutos do segundo tempo, o Kadir tinha acabado de entrar, esse foi o primeiro toque dele na bola. O Caio Roque cobra lateral, o Kadir escora essa bola de peito, encontrando o Barreiro até levanta a cabeça, mapeia, vê que não tem tantas opções assim, e ele dorme um pouquinho para fazer o passe, ele tentava o Vidalba. Só que o jogador do Racing é mais rápido, e no futebol às vezes o errado pode dar certo. O jogador do Racing faz esse toque, e essa bola
ia para o Vidalba barra Kadir. O Vidalba pensou que estava impedido, deixou para o Kadir. Eu também acho que o Vidalba não estava impedido. O Kadir chega nessa bola e olha a movimentação do Danilo. Cara, é impressionante como o Danilo pisa na área bem, no momento certo, na hora exata, como ele sempre tá acompanhando essa jogada. Não à toa o Danilo vive essa temporada artilheira. E o interessante é que o Kadir consegue dar essa mapeada pro lado e ele vê o Danilo completamente livre. Talvez se fosse outro jogador, teria tentado chutar pro gol, teria sido Fominha, centroavante, né? Mas ele toca com essa parte externa do pé que encontra o Danilo, que faz o gol da vitória do Botafogo. A bola até fica um pouquinho atrás pro Danilo, mas assim, cara, não tem como, tem muita qualidade e ele faz o gol que dá essa vitória gigantesca para o Botafogo na Argentina em alto cilindro, uma vitória que realmente traz confiança para o grupo. Mas eu quero saber a opinião de vocês agora sobre essa partida, o que vocês acharam, lembrando para quem tá assistindo aqui o vídeo, eu não posso chegar aqui e colocar os melhores momentos do jogo porque a Conmebol não autoriza, cara. Então, competições da Conmebol é muito difícil, eu tento fazer aqui da forma que dá, com bastante esforço, com muito trabalho aqui pra vocês. Nenhum canal se dá o trabalho de fazer o tanto aqui que a gente faz de detalhamento tático, de trazer realmente o que aconteceu na partida. Então, dá uma moral pra gente, deixa o like aí, irmão. Deixa o like aí, beleza? Fica nessa, abração do Francisco, nós fui.